Bom, é claro que se a gente conseguir calcular o comprimento do semicírculo, a gente consegue calcular o comprimento do círculo, né? Por óbvio, o comprimento do círculo é o dobro do comprimento do semicírculo. Note que o semicírculo de centro na origem e raio 1 pode ser visto como o gráfico da função h de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Partindo da ideia intuitiva de aproximar os pedaços do arco do semicírculo por segmentos de reta, calcular o comprimento de cada segmento de reta e somar esses comprimentos, a gente concluiu que o comprimento do semicírculo, centrado na origem de raio 1, seria dado pela integral de menos 1 até 1 de raiz de 1 mais h' de x ao quadrado, onde h é aquela função que a gente viu lá em cima, h de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Observe então que o conceito de função trigonométrica depende do conceito de comprimento de arco de círculo e o conceito de comprimento de arco de círculo depende do conceito de integral. Nós estamos caminhando então agora para definir integral. O cálculo do comprimento de linhas curvas é uma aplicação da integral, mas uma outra aplicação da integral também é o cálculo da área de regiões planas. Por exemplo, a área abaixo do gráfico de uma função f, entre dois pontos dados, por exemplo, um ponto A e um ponto B, e acima do eixo horizontal, isto é, do eixo AX, é dado pela integral dessa função, da função f, aqui por exemplo, estou chamando de f, do ponto A até o ponto B, é dada pela integral da função f do ponto A até o ponto B. Aqui o software GeoGebra já está calculando para a gente automaticamente, o valor dessa integral é 4,1814. E a integral, como eu falei, pode ser interpretada nesse caso aqui como a área dessa região aqui que está colorida. Bem, mas aqui já está dado o valor, né? O GeoGebra já calcula para a gente, mas como a gente poderia fazer para calcular a área dessa região? Essa pergunta que eu estou fazendo, pessoal, vocês já sabem, todos já sabem que a área é dada pela integral. Mas eu estou me colocando no lugar de quem está criando a integral, né? Como pode se conceber o conceito de integral? Então, nos coloquemos no lugar de alguém que quer calcular, no lugar de alguém que quer propor uma forma de calcular essa área, né? A pergunta é como se chegar nesse valor aqui da área igual a 4,1814. Bem, nós sabemos calcular a área de regiões poligonais, isto é, regiões formadas por segmentos de reta. Então, por exemplo, se eu dividir o intervalo AB em dois subintervalos, observe que a gente pode calcular a área desses retângulos, né? A área de retângulo a gente sabe calcular, é base vezes altura. Então, por exemplo, aqui a soma das áreas dos retângulos, o GeoGebra já está dando aqui para a gente, é 3,0205. Observe que a soma das áreas desses retângulos não é ainda uma aproximação muito boa para a área sob o gráfico da função. A gente tem uma perda grande aqui, um pedaço está se perdendo bastante. Dá para ver que 3,02 está distante ainda de 4,18. Mas se a gente aumentar o número de subintervalos, consequentemente aumenta ali o número de retângulos, vocês começam a observar que a aproximação fica melhor, né? Então o que eu estou fazendo aqui é dividindo o intervalo AB em subintervalos. Dentro desses subintervalos, eu estou desenhando retângulos aqui, cuja altura do retângulo é dado pelo valor mínimo da função dentro de cada subintervalo. Observe que esse primeiro retângulo aqui ele está inscrito no gráfico da função e depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, cada um deles. São todos retângulos inscritos. Observe que a altura dos retângulos é dado pelo valor mínimo da função em cada subintervalo em questão. Né? Aqui onde está o cursor não é o valor mínimo da função no intervalo AB como um todo. O valor mínimo da função no intervalo AB como um todo está aqui mais ou menos onde está o cursor. Mas nesse último subintervalo aqui, que vai da onde está o cursor até o B, a altura do retângulo é o valor mínimo da função. Na verdade, a gente vai ver mais para frente, nós vamos dizer que é o valor ínfimo da função, porque não necessariamente a função é uma função contínua e não necessariamente as funções possuirão mínimo. Mas sempre trabalharemos com funções limitadas, então com certeza elas possuirão ínfimo. Aqui nesse desenho, uma função contínua, uma função bem comportada, então o ínfimo coincide com o mínimo. Mas já adianto que nem toda função vai ser contínua, nem toda função possui o mínimo. Mas ínfimo ela sempre terá, porque sempre trabalharemos com funções limitadas. Esse tipo de integral que nós estamos definindo aqui, que é a integral de Riemann, integral de Darboux, ela é uma integral para funções limitadas. Vocês podem observar que mesmo que eu varie o número de retângulos, o número de subintervalos, a soma das áreas dos retângulos nunca é maior do que a área da região que a gente quer calcular, da região sob o gráfico. Observa que a área da região, ou seja, a integral, é 4,1814 e a soma das áreas dos retângulos aqui foi aumentando conforme aumentei o número de subintervalos, mas nunca ultrapassa. Olha, isso é bem intuitivo aqui pela figura, né?
Como as alturas dos retângulos são sempre os valores mínimos da função em cada subintervalo, esses retângulos estão sempre inscritos no gráfico da função, na região da qual a gente quer calcular a área. Como estão inscritos, nunca a área do retângulo será maior do que a área do pedaço aqui do gráfico da função de mesma base do retângulo. Então, observem que a área da região em questão, ou seja, a área que aqui a gente está vendo que é 4,18, mas é aquela que a gente quer calcular, na verdade, que a gente quer determinar como calcular, observe que essa área é uma cota superior, é um limitante superior para a soma das áreas dos retângulos. Por que somas das áreas dos retângulos no plural? Porque se eu variar aqui o número de retângulos, eu estou tendo diversas somas. Eu tenho a soma para 2 retângulos, a soma para 3 retângulos, a soma para 4 retângulos, soma para 5 retângulos, soma para 21 retângulos e assim sucessivamente. E não apenas soma para números de retângulos diferentes, aqui o GeoGebra ele faz retângulos com a mesma base, com a base com o mesmo comprimento. Mas, na verdade, esse raciocínio aqui serve até para retângulos de bases de comprimento diferentes. Eu poderia fazer aqui um retângulo, por exemplo, cujo comprimento da base é metade do intervalo AB, e depois tomar outros vários retângulos aqui de base com comprimento menor. Então, aí a gente tem um conjunto de várias somas, ou seja, são todas as subdivisões possíveis do intervalo AB. Isso vão dar infinitas somas possíveis aí das áreas dos retângulos inferiores, dos retângulos por baixo. E observe que quando eu tomo um número muito grande de retângulos, começa a nos parecer que a área da região sobre o gráfico da função é exatamente igual à soma das áreas dos retângulos, pelo menos aqui visualmente. Aqui embaixo, pelos valores, obviamente a gente consegue perceber que a soma das áreas dos retângulos ainda não é igual à área da região em questão. Mas observe que a gente nem consegue enxergar mais aqui aqueles pedacinhos de área que o retângulo não está calculando. É claro que se eu der o zoom aqui agora, a gente começa a ver novamente. Então é óbvio que era só uma ilusão de ótica, é uma limitação visual. Mas o que a gente pode perceber então é que conforme o número de retângulos vai aumentando, a soma das áreas desses retângulos está ficando mais próxima ainda da área da região em questão. Como eu já vou falar em maiores detalhes mais para frente, a soma das áreas desses retângulos que estão por baixo do gráfico da função, nós vamos chamar de soma por baixo e denotar por IFP. Já vou explicar o que significa essa notação. É intuitivo observar aqui pelo desenho que qualquer valor que é menor do que a área sobre a região do gráfico não é uma cota superior para a soma das áreas dos retângulos. Isto é, se eu pegar um valor qualquer menor do que essa área aqui da região sobre o gráfico da função, então eu consigo uma quantidade de retângulos suficiente para que a soma das áreas dos retângulos fique maior do que esse valor menor do que a área da região. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine que eu tome um número um pouco menor do que a área da região em questão, um número um pouquinho menor do que 4,1814. Por exemplo, imagine que eu pego a área de toda essa região e retiro a área desse pedacinho aqui, desse quadrilátero de cor preta. Ou seja, eu tenho um número menor do que a área da região em questão, menor do que 4,1814. Não é difícil de ver que a gente pode tomar um número de retângulos suficiente que a soma das áreas desses retângulos é maior do que aquele número, que é a área da região em questão subtraída da área daquele pedacinho de preto ali. Isso quer dizer que qualquer número menor do que a área da região em questão não é cota superior para o conjunto de todas as somas dos retângulos por baixo. Isto é, se todo número que é menor que esse aqui não é cota superior, então quer dizer que este número aqui é menor de todas as cotas superiores. Mas vocês sabem que a menor de todas as cotas superiores nada mais é do que o supremo de um conjunto. Então, o que a gente acabou de verificar é que a área da região em questão, a área da qual a gente quer calcular, que a gente quer definir como integral, nada mais é que o supremo das somas dos retângulos que estão por baixo. Então, essa é a primeira ideia intuitiva para a integral. A integral seria, por essa análise que a gente fez ali da figura, uma ideia intuitiva, o supremo das somas por baixo, o supremo da soma das áreas dos retângulos que estão por baixo. A soma das áreas seria uma aproximação e, digamos assim, entre aspas, a aproximação perfeita seria o supremo dessas somas. Assim como a gente aproximou a área da região aqui em questão com retângulos por baixo do gráfico, a gente pode aproximar também com retângulos por cima do gráfico. Observa que agora, com os retângulos por cima, nós estamos calculando uma área a mais.
observa que a soma das áreas dos retângulos por cima é maior do que a área da região em questão, da área sob o grafo da função que a gente quer calcular. Esses retângulos por cima são os retângulos cuja altura é o valor máximo da função em cada subintervalo. Por exemplo, nesse terceiro subintervalo aqui, no terceiro retângulo, observe que a altura do retângulo não é o valor máximo da função como um todo. O valor máximo ou está por aqui, no primeiro subintervalo, ou aqui entre o penúltimo e o último. Mas a altura do retângulo aqui no terceiro subintervalo é o valor máximo da função nesse pedaço aqui do intervalo, ou seja, é o valor máximo da função no terceiro subintervalo. E aí, de forma análoga, a gente verifica que, independente da quantidade de retângulos, a soma das áreas dos retângulos é sempre maior do que a área da região em questão. Por isso, a área da região em questão é uma cota inferior, é um limitante inferior para a soma das áreas dos retângulos. E por um raciocínio análogo que nós fizemos, quanto maior o número de retângulos aqui, mais próximo a soma das áreas dos retângulos ficará da área da região em questão. Então, nossa ideia intuitiva nos leva a crer que a área da região em questão é a maior de todas as cotas inferiores das somas das áreas dos retângulos que estão por cima. Mas a maior de todas as cotas inferiores nós sabemos que é o ínfimo. Então, da mesma forma que a área da região em questão, aquilo que a gente quer definir como integral, é o supremo das somas por baixo, também é igual ao ínfimo das somas por cima. Como eu vou falar com maiores detalhes já daqui a pouquinho, as somas dos retângulos por cima nós denotamos por SFQ. Já vou explicar essa notação aqui com maiores detalhes. E então a integral, a área da região em questão, também é dada pelo ínfimo das somas por cima. É claro, nossa ideia intuitiva nos leva a crer que o ínfimo das somas por cima é igual ao supremo das somas por baixo, que é justamente a área da região em questão, que é aquilo que a gente quer chamar como integral. Bem, essa é uma ideia intuitiva para uma função que é bem comportada. É uma função aqui elementar, uma função que é contínua, positiva, está toda aqui direitinha, bonitinha. Mas como a gente vai ver aí também nos exercícios, isso não acontece para todas as funções. Em nem todas as funções, o supremo das somas por baixo é igual ao ínfimo das somas por cima. Quando a igualdade não acontecer, a gente vai dizer que a função não é integrável. A função só será integrável quando a igualdade acontecer, ou seja, quando a ideia intuitiva que de fato for satisfeita. Mas isso eu também vou falar um pouquinho mais à frente.